Olá, concurseiros, olá, concurseiras, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez com você, o professor Gabriel Velasco, do IASE, Instituto Aprendendo do Zero. Tá? Aqui nós vamos dar uma corrida e uma acelerada para estudarmos juntos o Estatuto dos Servidores de Montes Claros, tá? Para você que vai prestar concurso aí. Para você que não nos conhece, eu te convido a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo, que você nos ajudará muito em nosso crescimento e é uma forma de contribuir com o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no YouTube e em outras plataformas. Tá? O nosso curso, para quem está estudando lei orgânica comigo, já sabe como funciona, tá? Nós temos as aulas aqui, que são aulas que eu pego uma boa parte, tá, da lei, porque o IAS ele é especializado em leis municipais, que é a lei orgânica, Estatuto dos Servidores, lá o Código de Postura, enfim. Dois municípios de Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, todo o Brasil. E aqui eu pego os pontos relevantes, explico, faço uma contextualização. Nós temos já lançado o audiobook sim, você vai ouvir do primeiro parágrafo até o último na íntegra. Você vai poder utilizar o audiobook na academia, indo para o trabalho, em casa, nos seus afazeres, que ali você vai ouvir, vai guardando, vai incorporando mais aí no Estatuto dos Servidores. E também a gente já está preparando, já está no forno e quase saindo o e-book de questões. São 100 questões, 70 questões em média de lei orgânica e 30 questões de estatuto com gabarito, referência e as devidas explicações. Beleza? Então, vamos lá. Vai lá, se inscreve aí antes da gente começar e vamos para a nossa aula. Deixa eu explicar para vocês o que é o estatuto, para que você tenha uma ideia do que você está estudando e você que vai prestar o concurso, e eu acredito que você vai passar, você será direcionado, ou melhor, você será. O estatuto, na verdade, como se fosse a Lei 8.112 da União, que vai nortear os servidores da União. O Estatuto ele norteia os servidores do município. Então, cada município tem o seu estatuto. Tá? E ele tem como a grande fonte exatamente a Lei 8.112. Então, para que você entenda, quando o concurso ele é aberto e ele informa que você vai ser regido por estatuto, você não terá mais nada a ver com a CLT, a não ser que o estatuto, tá, ele tenha como base as informações da CLT, mas você, como servidor público, você é regido pelo estatuto. Tá? Aqui tem vantagens que a CLT não tem, ok? Aqui tem pontos que não são observados na CLT, tá? É diferente do regime previdenciário, porque às vezes existe o estatuto e ele acompanha o regime lá do INSS. Em outros casos, não. As prefeituras têm regime próprio, tá? Até para conceder licença, aposentadoria, ele tem um recurso próprio. Tem alguns municípios que põem, tá, o servidor para ser regido lá nesses casos de licença e de aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social. Tá? Mas aqui no decorrer da nossa aula eu vou identificar e vou te explicar se cabe um ou outro para você. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ó. Falando aqui, nós vamos tratar da Lei número 3.175, de 23 de dezembro de 2003, porém já está atualizada, tá? Que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros. E diz que o povo do município de Montes Claros, por seus representantes, aprovou e o prefeito municipal, em seu nome, sanciono e a seguinte lei. Bom, vamos lá, ó. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, instituído pela Lei 1035,
de 25 de março de 1974 e suas alterações. Beleza? Então aqui, ó, a gente vai falar dos servidores do município de Montes Claros. O parágrafo 2º diz que o servidor público, para os efeitos desta lei, é o quê? Pessoa que foi legalmente investida em cargo público e também caráter efetivo ou em comissão ou detentora de função pública. Tá? Temos algumas diferenças aqui. O cargo de caráter efetivo, ele dependerá de concurso público. E o servidor, mesmo sendo efetivo, ele poderá, tá, acumular aí um cargo comissionado, beleza? Mas o cargo comissionado, para todos os efeitos, ele é de livre nomeação e de livre exoneração. E existem também casos que o servidor ele não é de cargo efetivo, mas ele ocupa um cargo de comissão, tá bom? Artigo 3, terceiro. Cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente definida, preenchida por servidor público, com direitos e obrigações estabelecidos em lei, tá? Então, uma definição aí do que vem a ser o cargo público. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, são criados por lei, com denominação e atribuições próprias, vencimentos pagos pelos cofres públicos. Então, a gente já tem algumas coisas para explicar aqui. Primeiro, cargos públicos são acessíveis também a estrangeiros, tá? Isso aí não são todos os cargos, por isso que ele bota aí, que é na forma da lei, que são preenchidos por estrangeiros. Vamos lá. Nós temos brasileiros natos e naturalizados, ok? Os brasileiros natos, eles podem ocupar qualquer cargo público. Já os brasileiros naturalizados, tá? São aí os estrangeiros que se naturalizaram, existem alguns cargos que eles não podem ocupar. Posso te dar aqui o exemplo de oficial das Forças Armadas, tá? O próprio presidente da República, enfim, que são cargos públicos, pessoal, tá? E outro detalhe, eles deverão ser criados por lei, ter denominação e atribuições próprias, e também um requisito, vencimentos deverão ser pagos pelos cofres públicos, beleza? Então, esses pontos são importantes e interessantes você observar e fazer suas anotações. Artigo 4º. Função pública é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício, não caracterizam o cargo público e são cometidas a detentor de função pública nos casos e formas previstos em lei. Tá legal? Então, a função é um conjunto das atribuições, beleza? Já o cargo é a unidade que ele vai ocupar permanente. Tá legal? Seguindo em frente, artigo 6º. Os cargos públicos de provimento em comissão são de recrutamento amplo ou limitado. Aí o parágrafo 1º. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração. Falei isso para vocês. Os cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções gratificadas são providos por servidor público efetivo ou detentor de função pública estável. Tá? Então, existe realmente uma cota, tá? É um limite para os cargos em comissão. Legal? Parágrafo 3º. Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa que preenche os requisitos estabelecidos em lei. Então, olha lá. Ele já me diferenciou aqui o seguinte. Os cargos em comissão de recrutamento limitado serão providos por servidor público efetivo. Os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa, ou seja, não depende dele ser servidor público. Parágrafo 4º. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Outro ponto importante que você deve anotar. Tá? Cargos em comissão destinam-se de forma exclusiva aqui, ó, direção, chefia e assessoramento. Artigo 7º. Função gratificada é a instituída em lei para atender ao exercício de atividades que não justifiquem a criação de cargos específicos. Beleza? Então, a função gratificada é porque não depende de um cargo efetivo
de uma criação de um cargo efetivo para exercer, tá, aquela atividade. Então, cria-se a função gratificada. As funções gratificadas são todas de recrutamento limitado. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Função gratificada vai ser aí para os servidores públicos efetivos. Artigo 8º, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, em regra, tá, prestação de serviços gratuitos ela é proibida, mas existem algumas exceções. Título 2 do provimento, capítulo 1, disposições gerais. Bom, nós vamos falar aqui das formas de provimento, dos requisitos, enfim. E nós temos formas de provimento e temos formas de vacância, que nós vamos ver mais à frente e eu vou dar uma explicada nisso. Mas vamos ver primeiro os requisitos. São requisitos básicos para provimento de cargo público. Primeiro, nacionalidade brasileira ou naturalizado, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, capacidade civil na forma da lei, aptidão física e mental comprovada em inspeção médica, atendimento às condições especiais previstas para determinados cargos, habilitação em concurso público é o processo que vocês estão passando, tá? Salvo quando se tratar de cargo para o qual a lei assim não exija, que nós já falamos, por exemplo, de comissão, habilitação profissional e nível de escolaridade exigidos para o exercício do cargo, tá bom? Parágrafo 1º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso. Presta atenção nesse parágrafo, porque isso é cobrado em prova. Então, aqui o Estatuto de Montes Claros, ele traz aí que os portadores de deficiência ou aos portadores de deficiência será reservado aí número de vagas em cada concurso de até 10% do número de vagas oferecidas no concurso. Tá? Tem 100 vagas. Vou botar aí 10, né? Até 10 serão oferecidas para portadores de deficiência. Tá? E a gente tem deficiência visual, deficiência auditiva, tá? Tem vários tipos de deficiência. Parágrafo 2º. Não preenchidas as vagas de que trata o parágrafo anterior, serão elas destinadas aos classificados no respectivo concurso. Então, abrirão. Artigo 10. Então, aí agora nós vamos passar pelas provas, pelas formas de provimento, que você não poderá confundir com as formas de vacância, que nós estudaremos mais à frente, tá? Então, tenho a nomeação, a promoção, a reintegração, a recondução, o aproveitamento e a reversão como formas de provimento. Vamos dar uma olhada em cada uma delas, tá? Aí, falando da nomeação, como será a nomeação? Então, em caráter efetivo, tratando-se de cargo público de provimento efetivo. Ou em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Então, a nomeação será feita em 2 casos, tá? De caráter efetivo, quando se tratar de cargo público de caráter efetivo, de provimento efetivo. E em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Tá? Parágrafo único. O cargo em comissão de que trata o inciso 2º do artigo poderá ser preenchido temporariamente por designação até o seu provimento por ato de nomeação. Tá? Vamos falar um pouquinho do concurso público, tá? Como isso acontece, como é a investidura, tá legal? Como funciona o concurso, até mesmo porque você tem essas informações no edital. Se você não leu o edital ainda, é importante você ir lá e dar uma lida. Tá? Então, vamos lá. Como é feita a investidura em cargo público? Ó, ela depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A prova geralmente é nível médio. Provas e títulos a gente tem aí graduado, pós-graduado, enfim, doutorado, tá? E vai pedir títulos, ok? Então, provas de títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, observados o prazo de validade
e a ordem de classificação, ressalvada a nomeação para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tá? Esse parágrafo primeiro, ele é importantíssimo você guardar. Ele parece inofensivo, né? Mas derruba muito candidato. Então, vamos lá. O concurso público terá validade de, megafone, até 2 anos, não é de 2 anos. Contado de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Tá legal? Então, de até 2 anos, a partir da homologação, e poderá ser prorrogado a critério da administração, é lógico, uma vez por igual período. No parágrafo 2º, o prazo de validade do concurso e as demais condições de sua realização serão fixados em edital. Por isso que eu falei, está lá no edital de vocês. Publicado em jornal diário de grande circulação e ou diário oficial do Estado. Beleza? Seguindo aí no parágrafo 3º, uma vez publicada a classificação definitiva dos candidatos aprovados, o concurso público deverá ser homologado no prazo máximo de 90 dias. A homologação é importante porque é a partir da homologação que começa a contar a validade do concurso. Tá? Então, 90 dias, sob pena de ser considerado tacitamente homologado. O que é tacitamente homologado? Se não ocorrer em 90 dias, a homologação pela administração, ele será considerado automaticamente homologado nesse prazo. Artigo 13. Enquanto houver candidato aprovado em concurso público anterior, cujo prazo de validade ainda não se tenha expirado, não poderá haver nomeação de aprovado em outro concurso para o mesmo cargo. Beleza? Isso aqui, como exemplo, você faz o concurso. Ok? Mas tem um concurso do seu cargo aí em validade. Enquanto esse concurso tiver válido, você não poderá ser nomeado. O concurso anterior, tá? É isso que ele está te dizendo. Do estágio probatório, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O estágio probatório é aquele período, tá? Vou colocar assim de teste, né? O test drive do servidor. Aqui a gente vai falar de prazo e como isso funciona, tá? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, por quê, pessoal? Quem não é efetivo, ele não vai passar por estágio probatório. Tá? Efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo prazo de 36 meses. É só para dificultar a gente, mas são 3 anos, né? Durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Vamos dar uma olhada aí, tá? Isso aí vai ser o que você terá que produzir nesse período. Assiduidade e pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, respeito e compromisso com a instituição, aptidão funcional, relações humanas no trabalho. Na verdade, isso aqui deve acompanhar o servidor em toda a sua jornada, tá? Mas aqui você estará sendo avaliado por esses fatores. Parágrafo 1º, 12 meses antes do fim do estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser o regulamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos deste artigo. Tá? Então, 12 meses antes, ele vai fazer uma avaliação de desempenho para ver como o servidor está indo. Segundo, uma vez demonstrada a aptidão funcional, no prazo de que trata o parágrafo anterior, o servidor, 4 meses antes do término do estágio, será submetido à avaliação final e aprovado. Terá homologado o estágio probatório, alcançando a tão sonhada estabilidade, tá? Que é um dos grandes objetivos para quem faz concurso. Parágrafo 4º, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Porque o termo que usa na reprovação do estágio probatório é exoneração. Legal? E se ele for instável em outro concurso, ele será reconduzido, assegurando-se ao servidor contraditório e ampla defesa para, se ele se sentir injustiçado,
recorrer sobre a reprovação do estágio probatório. Então, um ponto importante aí, tá? Que quando ele é inabilitado em estágio probatório, ele é exonerado, ok? Se ele for estável em outra matrícula, ele é reconduzido a esse cargo anterior, de origem. Da promoção. A promoção é disciplinada em lei, que disponha sobre quadro de pessoal, plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do município de Montes Claros. Aqui eu botei só para a gente não passar em branco, mas é bem objetivo. Tá? Reintegração. Vamos lá. Aqui a gente já tem mais conceito. Reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou de sentença judicial transitada em julgado, é aquela que não tem como recorrer mais, é o ato pelo qual o servidor demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos vencimentos e vantagens próprias do cargo. Então, guarda isso, pessoal. Falando de reintegração, a gente vai lembrar de decisão administrativa ou de sentença judicial a favor do servidor. Aí ele retorna ao seu cargo. Então, ele é reintegrado. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado, o servidor será reintegrado no cargo resultante da transformação. Tá? Mais um ponto importante. O cargo dele foi transformado, ele será reintegrado no novo cargo. Tá legal? Na qual esse dele, que o antes, passou a ser. Se o cargo anteriormente ocupado se encontrar provido ou extinto, o servidor será reintegrado em cargo de natureza, vencimento ou remuneração equivalente, respeitada a habilitação profissional, beleza? Se o cargo estiver provido, já tiver alguém no lugar dele, ou se esse cargo for extinto, ele será reintegrado lá no cargo que tem a natureza, vencimento, enfim, equivalente ao anterior. Não sendo possível a reintegração pela forma prescrita nos parágrafos anteriores, será o servidor posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até ser aproveitado em outro cargo. Aqui, eu acho uma injustiça, mas é uma regra. Ele não tem culpa, ok? De não, da administração não dá uma possibilidade para ele ser reintegrado e ele será colocado em disponibilidade com remuneração proporcional. Você imagina se esse servidor tiver 5, 6 anos, ali, pouquinho tempo, né? E vai ganhar pouco até ser aproveitado. Existem muitas prefeituras que já colocam remuneração integral, ok? Mas é uma regra. Da recondução. Cuidado para não confundir o termo, recondução, reintegração. Por isso que eu faço chamo sempre a atenção de vocês. Vamos lá. Recondução e retorno do servidor efetivo e estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo ao outro cargo. Tá? Então, eu já falei isso para vocês aqui em cima. Acho que não, tá? Mas vamos lá. A recondução, pessoal, ele é servidor estável. Acho que a gente comentou isso, mas vamos lá de novo. Ele é servidor estável e foi exonerado, porque ele não foi, o estágio probatório dele, ele foi inabilitado. Então, ele é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Beleza? Parágrafo único. Se o cargo anteriormente ocupado estiver provido, o servidor será colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até a ocorrência de vaga. Beleza? Bora lá para a disponibilidade e o aproveitamento, que a gente já até pincelou, mas vamos entrar um pouquinho mais aqui. Poderá ocorrer a disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço quando extinto o cargo efetivo, nós vimos isso lá, tá? Ou declarada a sua desnecessidade, desde que não seja possível atribuir de imediato ao servidor cargo ou função compatível. O que é o aproveitamento? Tá? A definição é o reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade. Então, ele está em disponibilidade. Quando ele volta à administração pública, ele volta na forma de que? Aproveitamento.
O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo ou função de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente ocupado. Serão tornados sem efeito o aproveitamento e a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então, presta atenção. Cai na prova de você. Se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, estando ele em disponibilidade, tá? Ou para ser aproveitado, desde então ele será exonerado. Não é. Tá? É tornado sem efeito esse ato, beleza? Não há exoneração dele, é tornado sem efeito o ato de aproveitamento e de disponibilidade, ok? Tomem cuidado porque o examinador ele quer pegar você, quer pegar a gente nesses mínimos pontinhos aí. Reversão. O que é reversão? É o ato pelo qual o aposentado, então olha lá, reversão já ligo, a aposentadoria, tá? Servidor que está aposentado. Então vamos lá. É o ato pelo qual o aposentado por invalidez reingressa no serviço público após verificação por junta médica oficial de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. O que acontece aí, que às vezes ele se aposenta, tá? Porque houve lá um exame que determinou a aposentadoria, mas ele progride, tá? Progride para melhor. E não há mais os motivos necessários para que ele continue aposentado. Aí há a reversão. E no parágrafo 1º ele diz que a reversão far-se-á a pedido ou de ofício. A pedido é do servidor. Às vezes ele está com salário menor e ele vê que já tem aptidão para voltar, ele vai lá e pede a reversão. E de ofício, às vezes ele quer continuar aposentado. Mas como há uma inspeção, tá, ele poderá ser identificado aí pela administração que ele tem condição de voltar. Então, seria de ofício essa reversão, nesse caso, a pedido da administração. O aposentado não poderá reverter a atividade se contar a mais de 70 anos de idade. Bom, ele fala sobre ele fala aqui nesse parágrafo em 70 anos, porque 70 anos anteriormente era a aposentadoria compulsória. Mas já o entendimento, muitos já mudaram e hoje é 75 anos, tá? A famosa compulsória ou expulsória. Então aqui eles não mudaram, a gente vai acompanhar o que está aqui, mas já tem entendimento que nesse caso da reversão acompanhe 75 anos da compulsória. Mas vamos ficar com o que está aqui, tá? Até haver uma atualização. Será cassada a aposentadoria do servidor que, após a reversão, não entrar em exercício no prazo de 30 dias a contar da publicação. Então, prazo aí, foi revertido. Ele tem 30 dias para voltar. Se não voltar, é cassada a aposentadoria. A reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo ou no cargo resultante de sua transformação. Tá? Então, o cargo foi transformado, ele será revertido, se for o caso, no novo cargo. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atividades como excedente, até a ocorrência de vaga. Você vê que ele aí não é colocado em disponibilidade. Tá? Então, presta atenção também nesse pontinho aí. Seguindo em frente, o artigo 24, o servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causarem sua aposentadoria por invalidez terá direito à contagem de tempo relativo ao período de afastamento para todos os fins, salvo para promoção. Então, há uma exceção aí. O servidor retornou à atividade, tá? Após cessarem os motivos da aposentadoria, beleza. Tá? Terá direito à contagem de tempo? Sim, de tudo, tá? Tempo que ele ficou afastado. Porém, para a promoção, não vai contar. Tá? Então, faz as suas anotações aí, hein? Dos atos complementares, então vamos lá para a posse. Tá? O que é a posse, professor? É o ato que investe o cidadão no cargo público para o qual foi nomeado. Então, a posse é a investidura do cidadão no cargo.
para a qual foi nomeado. Vamos dar uma olhada aí no prazo. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período mediante solicitação fundamentada do interessado e despacho da autoridade competente, ou seja, vai depender também do ok da autoridade competente, mas o que você vai guardar é o prazo para a posse de 30 dias, poderá ser prorrogado por mais 30 dias, dependendo do pedido e da autorização. A posse poderá ocorrer mediante procuração específica. Guarde esse parágrafozinho porque ele é muito importante e às vezes pega, tá? Na hora da prova, fica na dúvida. Então, pode ocorrer posse aí mediante procuração específica? Pô, beleza, pode sim. No ato da posse, o cidadão apresentará a declaração de bens que constituam seu patrimônio e declarará o exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Eu coloquei isso daí porque ele fala que no ato da posse, tá, é declarado se ele tem outro emprego ou não, tá? Para não haver aquele problema de não poder ter a compatibilidade de acumulação, tá legal? Então aí ele já informa, se for possível acumular, tudo bem, se não for, ele terá que fazer a sua escolha. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer nos prazos previstos no parágrafo 3º, que é de 30 dias, tá? Então, olha lá, se a posse não ocorre no prazo de 30 dias, o que acontece? É tornado sem efeito, tá? O ato de provimento, beleza? Artigo 26. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Em se tratando de servidor licenciado por motivo de doença, acidente do trabalho ou gestação, o prazo para a posse será contado do término do impedimento. Não servidor, impedido temporariamente de tomar posse por motivo de saúde, retornará à junta médica no prazo estabelecido até o limite de 60 dias da nomeação, ok? No caso de gestante não servidor, a posse ocorrerá no prazo de máximo de 120 dias, contados da nomeação. A posse será dada pelo secretário municipal de administração. Isso é para confundir a gente, né? Um monte de prazo aí. Mas faz parte, sei que você vai anotar e vai guardar. A lotação do servidor nomeado e empossado será determinada pelo secretário municipal de administração. Então, olha lá, quem dá a posse é o secretário municipal de administração. E o local que ele vai ser empossado também é o secretário municipal de educação. Bora para o exercício. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, ele foi nomeado, ele entrará em exercício. E qual o prazo, pessoal? 10 dias para o servidor entrar em exercício, contado da data da posse, no caso de nomeação, e da data da publicação do ato, nos demais casos de provimento. Tá certo? Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Então, vamos lá, recapitulando aí, quando ele toma posse, tá? E não entra em exercício, esse ato de posse ele é nulo, tá legal? Já quando ele toma posse e não, perdão, já quando ele toma posse e não entra em exercício no prazo, tá legal? Ele é exonerado, beleza? Então guarde isso daí também. Cabe à autoridade competente do órgão para onde for designado o servidor dar-lhe exercício, tá? Quem dá posse é o secretário municipal de administração. Lembram disso? Já que exercício é a autoridade competente do órgão para onde ele for lotado. Beleza? Bom, vamos fazer a nossa questão aí. No final de cada aula a gente faz uma questão. Quem já conhece o nosso trabalho sabe disso. Então você vai pausar, vai resolver a questão e a gente já vai voltar com o gabarito. Voltando aí, a questão ela pede o seguinte, ela fala o seguinte: com base no Estatuto dos Servidores de Montes Claros, aponte a opção correta. Então, pessoal, eu quero aquela que está certa. Preste atenção nesse termo. Não haverá reversão a pedido do servidor. Opa! Bom, está incorreta porque o artigo 22, e nós vimos isso,
ele trata do seguinte, no parágrafo 1º, a reversão ela far-se-á em 2 casos, eu expliquei isso, a pedido ou de ofício. Tá? Então, aí está incorreta a letra A, porque ele afirma que não haverá reversão a pedido do servidor, e haverá sim. A letra B diz que é proibida a prestação de serviços gratuitos em qualquer caso, não havendo exceção. Outro erro, pessoal, outro equívoco, e isso está como base do artigo 8º, que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Beleza? Então, ele diz aqui que em qualquer caso, sem exceção. Errada a questão. A letra C, a posse poderá ocorrer mediante procuração específica, está certinho, tá? Como base aí, nós temos o artigo 25, parágrafo 4º, tá? Posse pode ocorrer sim por procuração específica. E a letra D, a nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo público em comissão, negativo. Nós vimos isso, hein, pessoal? Ó, nomeação far-se-á caráter efetivo quando se tratar de provimento efetivo, não comissionado. Beleza? Então, aí, como gabarito, nós temos a letra C. A posse poderá ocorrer mediante procuração específica. Beleza, pessoal? Chegamos ao final da nossa aula, tá? Da nossa primeira aula sobre o Estatuto. Você que não está estudando lei orgânica com a gente ainda, vai aqui na descrição do vídeo, e também vai aparecer aí no card final já o link para você estudar lei orgânica com a gente também, tá bom? E o e-book de questões já está ficando pronto, também já foram lançados aqui, também já foram lançados os e-books para você acompanhar o audiobook para você acompanhar as aulas em áudio, tá? Então a gente está cercando aí para que você possa aprender legal e fazer boas provas, tá? Então, IASE, trabalhando para a sua aprovação. Deixei aí as nossas redes sociais, nosso site. Aqui o professor Gabriel Velasco. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like. E aí nós estamos com o objetivo de chegar a 3.000 inscritos. Contamos com você. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau!